A evolução tem um propósito. Existe uma direção para ela? Olha, a ciência moderna, na sua maior parte, vai dizer que não. Mas essa ideia de finalidade, de teleologia, ela é como uma sombra que, na verdade, nunca abandonou a biologia. E o mais interessante disso tudo é que essa discussão não é nova, não começou com design inteligente. Pelo contrário, ela tem raízes bem profundas na própria história da ciência. E é essa história que nós vamos desvendar agora. E para começar, olha que curioso. O próprio Charles Darwin, ao descrever o seu mecanismo que seria não intencional, usou palavras como perscrutando. Ele disse que a seleção natural está diária e horariamente perscrutando cada variação. Perscrutar é uma palavra forte, né? Sugere uma agência, uma atenção quase consciente. Isso já mostra o quanto a linguagem de propósito está amarrada no nosso jeito de pensar sobre a vida. Bem, o nosso objetivo aqui é exatamente este: fazer uma viagem no tempo. Vamos investigar como grandes cientistas e filósofos, muito antes dos debates de hoje, já tentavam entender se a vida segue algum tipo de roteiro ou se tudo é, no fim das contas, fruto do acaso. E a nossa primeira parada nessa jornada nos leva a pensadores que, mesmo atuando dentro da ciência, simplesmente não conseguiam enxergar a evolução como um processo cego. Eles se perguntavam: e se houver alguma mente, alguma agência inteligente guiando as coisas? E o primeiro caso é fascinante: Alfred Russel Wallace. Pensem só, ele foi o co-descobridor da seleção natural junto com Darwin. Mas, quando ele olhava para a mente humana, para a nossa capacidade artística, moral, para a nossa consciência, ele achava que a seleção natural sozinha não dava conta de explicar. Para Wallace, a única saída era propor a intervenção de uma inteligência superior em momentos-chave da nossa evolução. Agora, se Wallace pensava em uma intervenção mais pontual, o paleontólogo Pierre Taylor de Chardin enxergava o quadro todo. Para ele, a evolução não era uma sequência de acidentes. Era, na verdade, um grande processo cósmico, uma jornada com uma direção muito clara, em direção a uma complexidade e a uma consciência cada vez maiores. E essa jornada tinha um destino final, que ele batizou de ponto ômega. Seria um estado futuro de consciência máxima e unificada. E o mais incrível é que Teilhard não era apenas um pensador místico, ele era um cientista, um paleontólogo, tentando ativamente unir a sua ciência com uma visão de propósito para o cosmos. Ok, mas e se a força que guia a evolução não vier de fora, de uma mente superior, mas de dentro? Essa foi a aposta de uma outra corrente de pensadores. Eles buscaram um impulso vital, uma espécie de direção que seria inerente à própria vida. E aqui a gente precisa falar de dois nomes importantíssimos. O primeiro é o filósofo Henri Bergson, que imaginou um elan vital, um impulso vital criativo que estaria sempre empurrando a vida para frente, para formas cada vez mais complexas. O outro é o embriologista Hans Driesch. Observando embriões se desenvolverem, ele propôs a entelequia, como se fosse um agente invisível, não físico, que garante que cada ser vivo atinja a sua forma correta. Nas duas visões, o propósito está no coração da própria vida. E essa noção de um impulso interno não era só filosofia, não. Biólogos respeitados, como Pierre Paul Grasset, também criticavam o neodarwinismo. Ele dizia que a seleção natural só poda, só elimina o que não funciona, mas não cria nada novo. Para ele, a criatividade da vida vinha de tendências internas que a gente ainda não conhecia. E Raymond Rouillet foi ainda mais direto, defendendo que cada forma de vida tem um propósito em si mesma. Ela é autofinalizada. Até agora, nós vimos ideias que falam de mentes e de forças vitais. Mas e se a resposta for, ao mesmo tempo, mais simples e mais profunda? E se a direção da evolução estiver, de alguma forma, inscrita nas próprias leis da física e da química? Essa é a ideia de uma teleologia naturalizada, onde a finalidade emerge da própria estrutura do universo. O grande nome por trás dessa ideia é o paleontólogo Simon Conway Morris. O argumento dele se baseia na convergência evolutiva. Pensem no olho, por exemplo. É uma estrutura super complexa que evolui de forma independente em moluscos e insetos vertebrados. Para Conway Morris, isso não é uma mera coincidência. É um sinal de que a evolução não é um passeio aleatório, mas sim um percurso com caminhos preferenciais, onde certos resultados são quase que inevitáveis.
E essa noção de inevitabilidade foi levada ainda mais longe. O bioquímico Christian de Duve, que ganhou o Nobel, chegou a dizer que a vida é um imperativo cósmico, algo que o universo estava praticamente destinado a produzir. Já Stuart Kauffman fala da ordem de graça, ou order for free, a ideia de que a complexidade surge espontaneamente, de graça, por auto-organização, sem precisar o tempo todo do filtro da seleção natural. Nesses casos, a direção não é imposta de fora, ela simplesmente emerge das leis da natureza. Com tantas ideias sobre propósito circulando, como é que a biologia mais tradicional reagiu? Bom, ela tentou domesticar a finalidade, ou seja, encontrar uma maneira de falar sobre direção sem precisar sair do campo do materialismo. A solução foi o que a gente pode chamar de naturalizar o propósito. E a palavra-chave aqui é teleonomia, um termo criado pelo grande biólogo Ernst Mayr. Pensem numa receita de bolo. Ela tem um objetivo claro, fazer um bolo, e um programa, uma sequência de instruções para chegar lá. É exatamente isso que a teleonomia descreve. Um processo que é guiado por um programa, como o código genético, e que leva a um resultado final, mas sem precisar de um agente consciente supervisionando tudo. E o mais surpreendente é que até Theodosius Dobzhansky, um dos pilares da teoria sintética da evolução, não descartou totalmente a ideia de direção. Claro, ele rejeitava qualquer tipo de designer externo, mas não tinha receio de usar a palavra progresso para descrever a evolução. Ele viu uma tendência, pelo menos estatística, em direção a uma maior complexidade. Agora, será que a vida se resume à matéria e energia? Uma outra perspectiva que se tornaria muito importante nos convida a enxergar a vida de uma forma diferente, como um sistema de informação. O químico e filósofo da ciência Michael Polanyi foi um dos pioneiros dessa visão. Para ele, a vida é uma estrutura irredutível, que não pode ser explicada só pelas leis da física e da química. Pense no DNA. É a informação que está ali que comanda a construção das proteínas, e não o contrário. Existe uma hierarquia, uma finalidade funcional que simplesmente não se encontra na matéria sem vida. Bom, nós exploramos um universo de ideias, desde mentes cósmicas até as leis da física. Chegou a hora de organizar tudo isso, de montar um panorama dessas diferentes formas de pensar a finalidade. Esta tabela nos ajuda a visualizar a variedade incrível de pensamento. De um lado temos a teleologia, que é intervencionista ou cósmica, como a de Wallace e Teilhard de Chardin. Depois vem a teleologia imanente, ou vitalista, de pensadores como Bergson e Drizzt, que localiza o propósito dentro da própria vida. Em seguida, a teleologia estrutural, de Conway Morris e Kaufman, que a vê como uma consequência das leis do universo. E, por fim, as versões que tentam naturalizar o conceito, como a teleonomia, de Mayr, ou a abordagem informacional de Polanyi. Portanto, a grande lição aqui é que a discussão sobre propósito na biologia não é algo novo, nem uma heresia moderna. Muito pelo contrário, é um debate antigo, legítimo e que foi travado por alguns dos maiores nomes da ciência do último século e meio. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa questão da finalidade, mesmo quando é expulsa pela porta da frente, parece sempre encontrar um jeito de voltar pela janela sob novas formas, o que isso revela? O que isso nos diz sobre a natureza da vida? E, quem sabe, sobre os próprios limites das nossas explicações puramente mecanicistas?